Eu sou Dom Paulo Alves Romão, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Estou aqui para comentar uma pergunta que o Papa Bento XVI, agora Papa Emérito, por ocasião da canonização de Frei Galvão, em Pacaembu, em São Paulo, fez um discurso aos jovens. E ele partiu daquela pergunta que o jovem rico fala para Jesus quando se aproxima de Jesus: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O Papa Bento começa a responder essa questão dizendo justamente isso, que essa pergunta desse jovem é a pergunta de todos os jovens, de cada um que na sua juventude começa a se perguntar sobretudo sobre o motivo pelo qual se vive, a razão pela qual está neste mundo. E a primeira coisa que o Papa enfatiza é justamente a dimensão futura da pergunta, porque nós percebemos, intuímos a nossa própria experiência humana de que a nossa vida é eterna. Nós não vivemos esse mundo apenas 70, 80, 90 anos como se fosse uma passagem sem significado. Não, tem uma dimensão eterna na nossa vida. Mas essa pergunta também se refere não somente ao futuro, mas também ao presente. Por isso, nós poderíamos colocar essa pergunta também de outra forma. É a pergunta sobre qual é o sentido da minha vida, o que eu estou fazendo neste mundo, qual é a minha tarefa neste mundo, por que vale a pena viver. Em última instância, sobretudo como somos jovens, essa pergunta é gritante. Aliás, isso eu parto da minha própria experiência pessoal. Lá pelos meus 16, 17 anos, muitas vezes eu era tomado por uma tristeza, por um certo vazio, porque é como se eu olhasse para o mundo, para os problemas, para as dificuldades da vida e tivesse a pergunta sobre o sentido da vida, e para mim não era claro qual é o sentido e a razão pela qual eu estava neste mundo. Por isso, desde muito jovem, essa pergunta era muito viva. E eu fiquei muito tocado com essa pergunta do Papa, agora Papa Emérito, Papa Bento XVI, justamente porque tocou diretamente a experiência que eu sempre vivi na minha vida. Muito jovem, movido por essa pergunta sobre o sentido da vida, muitas vezes eu queria viver intensamente o presente, como qualquer jovem. Ir às festas, curtir, ficava louco para chegar logo no final de semana, sexta-feira, sábado, para curtir, etc, etc. Coisa muito boa, porque um jovem é assim. Mas mesmo depois da bela festa, depois do belo sábado, depois de curtir, às vezes experimentava domingo à noite uma tristeza, um vazio, porque ia começar a segunda-feira. E aquilo me marcava, por que essa tristeza, por que esse vazio? E no fundo eu não entendia na época, mas aquilo que eu buscava na sexta-feira à noite, na festa, no sábado, era o desejo de ser feliz. Mas pouco a pouco eu fui entendendo que eu desejava ser feliz não só aqueles momentos, não só aquele instante de festa, de balada. Eu queria ser feliz todos os dias, também segunda-feira de manhã, mas eu não sabia que era possível ser feliz também segunda-feira de manhã. Fato é que nesse período, me perguntando sobre o sentido da vida, fazendo mil coisas, buscando respostas, muitas vezes em coisas que o mundo oferece, que a vida oferece, mas sempre insatisfeito, sempre querendo mais, mais e mais. Uma certa altura, buscando justamente uma resposta a essas perguntas, eu decidi que deveria sair, viajar, conhecer coisas novas, sair lá do interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Bandeirantes, mas eu morava na realidade na zona rural, município dessa cidade de Bandeirantes. Vim para o Rio de Janeiro, justamente para viver a vida intensamente, para ser feliz, para ser livre. Cheguei aqui, tive que trabalhar muito, trabalhei durante 2 anos até num hotel Hilton Palace, curti a vida, ia à praia, mas faltava algo, estava incompleto. Aquela mesma pergunta que eu tinha com 16 anos, eu tinha com 20. Eu queria que a minha vida valesse a pena. Eu queria gastar a vida com coisas que realmente valem a pena. E pouco a pouco, por causa disso, eu comecei a me aproximar novamente da igreja, porque por um certo tempo ia à missa de vez em quando, mas Jesus Cristo ainda era só uma palavra para mim. A experiência da fé ficou apenas uma tradição. Nesse momento, era jovem, como qualquer jovem, graças a Deus, normalíssimo. Comecei a namorar uma menina que me levou para a paróquia de Nossa Senhora de Copacabana. E lá tinha um grupo jovem que se encontravam, eu comecei a me envolver nessa comunidade. Foi uma experiência muito bonita, mas ainda faltava algo. Não era bem aquilo que eu buscava. Ia à missa, participava, ia aos encontros, mas continuava com aquela pergunta, com aquele desejo. E a pergunta era traduzida assim: eu queria que a minha vida valesse a pena. Eu queria gastar a vida por coisa grande, por algo grande. E um dia, um jovem me convidou para conhecer
2 padres que estavam recém-chegados aqui no Rio de Janeiro e estavam começando um trabalho com os jovens. Eu nem sabia quem eram esses padres, nem sabia que tipo de experiência era. Mas eu fui nesse encontro chamado por um amigo. Quando eu chego lá, encontro 2 padres, estavam começando uma experiência eclesial aqui no Rio de Janeiro, ligada ao movimento Comunhão e Libertação, e fui nesse encontro. Falavam justamente das perguntas que o jovem carrega, do desejo que o jovem tem de ser feliz, de que a vida só vale a pena quando nós gastamos por algo grande. Eu, quando escutei aquelas coisas, disse: poxa, estão falando a minha linguagem? Eu, durante muito tempo, estou perguntando sobre isso, estou me questionando sobre essas coisas. Fiquei literalmente fascinado por aquela experiência, por aqueles 2 padres, por aqueles jovens universitários que estavam naquele local. Era a paróquia do Sol de Copacabana. Aquele dia foi o dia do reencontrar de verdade Jesus Cristo. Mais precisamente, aconteceu o encontro com Jesus Cristo para mim naquele dia, apesar de ter sido católico a vida toda. Porque depois que eu participei daquele encontro, aquelas perguntas que eu tinha sobre o sentido da vida, sobre gastar a vida por algo que vale a pena, começou a ser respondida. Então eu colei naqueles jovens, fui atrás daqueles padres e não pedia mais um encontro. Cada encontro que eu ia, cada retiro que eu participava, cada momento que eu vivia com aquela comunidade viva de fé, era como confirmar a beleza do encontro com Cristo que corresponde ao coração no nosso presente. Essa foi minha história. Eu disse essas coisas porque, para falar da pergunta que o Papa comentava que o jovem fez a Jesus, não quis falar abstratamente, quis falar da minha experiência. É claro que depois vamos ter a ocasião de aprofundar isso, porque teremos outros vídeos. Esse foi só o início, uma introdução. Agora estou concluindo a introdução de vários vídeos que nós falaremos aqui, porque eu carrego no coração uma paixão por Cristo, um desejo imenso de comunicar a beleza que eu vivi na minha vida e que eu vivo. Eu quero comunicar isso, então teremos outras possibilidades, outros momentos com outros vídeos. Deus abençoe todos vocês, tá?